Muito boa tarde, gente boa! O Globo Esporte está chegando para falar muito de Copa do Mundo de Clubes da FIFA e direto do United States of Estados Unidos. Estamos aqui nos Estados Unidos para levar a Copa do Mundo até você com muita informação. Bom, eu tô aqui no hotel onde o Botafogo está hospedado, né? Botafogo se preparando para essa competição. A estreia segunda-feira, 10 da noite, contra o Esperance da Tunísia. Vou conversar com o Marcelo Correge, porque rola uma apreensão do torcedor do Flamengo, Correge. O Gerson está numa negociação com o time da Rússia, vai jogar a Copa do Mundo, não vai? Conta tudo para nós aí, Marcelo. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Vai jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o Gerson, porque nesse momento acabou o treino do Flamengo aqui na Universidade de Stockton, que vai ser a base do Flamengo nesses primeiros 2 jogos da Copa do Mundo de Clubes. Afinal de contas, essa cidade aqui, Galway, que fica perto de Atlantic City, onde o Flamengo está, fica bem perto da Filadélfia, 1 hora mais ou menos de carro, para esse deslocamento para os jogos contra o Esperance e contra o Chelsea. Hoje, segundo o treino do Flamengo em solo americano, temos boas notícias. Alexandre e Arrascaeta, que ontem ficaram apenas fazendo trabalho físico, foram para campo, eles estavam muito desgastados depois da data FIFA, o Arrascaeta jogando muito bem pelo Uruguai e o Alexandre, o titular da seleção brasileira, mas hoje foram para campo, treinaram normalmente. Outra boa notícia, Gonçalo Plata esteve em campo há mais de um mês, não joga por causa de um edema no joelho direito, mas treinou normalmente e pode estar em campo contra o Esperance. E agora a história do Gerson. Negociação com o Zenit em andamento, ele continua no Flamengo, o depósito de 24 milhões de euros, aproximadamente 154 milhões de reais, deve ser feito depois dessa competição. O Boto falou sobre a posição oficial do Flamengo. Até agora não recebeu documento nenhum. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. Ainda bem que ele está aqui, porque ajuda muito, né? Pausa rápida na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A gente segue nos Estados Unidos, mas vamos agora para Atlantic City, que é onde está Marcelo Correge, para atualizar o noticiário do Flamengo. Correge, a gente se falou ontem aqui no Taon, você disse, daqui a pouco tem papo com o José Boto, ele tá aqui na porta do hotel, deve falar sobre o Gerson. Atualiza o noticiário do Flamengo antes dessa estreia da Copa do Mundo de Clubes e é difícil a gente não falar desse assunto que tá mexendo o noticiário do Flamengo, que envolve o Gerson, né? Boa tarde, prazer estar contigo mais uma vez. Boa tarde, Vini. Boa tarde a todos ligados no Taon. Ontem o Boto deu essa entrevista coletiva, falou sobre vários assuntos, principalmente a expectativa do Flamengo como instituição em relação à participação na Copa do Mundo de Clubes. Ele disse que a ideia é pensar no grupo D, se classificar para as oitavas de final e aí sim imaginar voos mais altos. Mas falou sobre o Gerson antes de as perguntas dos jornalistas serem feitas. Foi apenas um pronunciamento sobre o Gerson. Segundo o Boto, o Flamengo ainda não tem nada oficial da parte do Zenit e nem do staff do jogador, mas sabe que está acontecendo uma negociação. Para que ela se concretize, o Zenit da Rússia precisa depositar o valor da multa rescisória do Gerson, que tem contrato com o Flamengo até o fim de 2030, no valor de 25 milhões de euros, aproximadamente 154 milhões de reais. Mas é preciso também receber uma comunicação oficial da parte do Zenit, um e-mail, uma carta registrada, algo do tipo, para que essa negociação de fato aconteça quando a janela de transferências do futebol russo for aberta, que é muito mais para frente no ano, lembrando que a Rússia nesse momento, por causa da guerra com a Ucrânia, está fora das regras da UEFA e da FIFA, tanto que não participa das competições europeias, nem de clubes, nem de seleções e nem das competições mundiais de clubes e de seleções, como, por exemplo, a Copa do Mundo de Clubes. Depois dessa entrevista do José Boto, a gente já teve muito acontecendo por aqui. Estamos na Universidade de Stockton, onde ali atrás, nesse momento, o Flamengo termina o segundo treinamento em solo americano. Ontem, no primeiro treinamento aqui na universidade, que vai ser a base do Flamengo, nesse início de competição, quando o Flamengo joga na Filadélfia, contra o Esperance, partida de estreia, e depois contra o Chelsea, porque a distância é de apenas 1 hora de carro, a gente tem os treinamentos acontecendo nesse local.
toda a estrutura à disposição do Felipe Luiz, mas ontem, de fato, 2 jogadores ausentes da atividade em campo. A gente percebeu as ausências do Arrascaeta e do Alexandro, que ainda estavam se recuperando da data FIFA muito desgastante para os dois. O Arrascaeta pelo Uruguai, fazendo inclusive aquele golaço contra a Venezuela, e o Alexandro, titular da seleção brasileira nos 2 primeiros jogos de Carlo Ancelotti no comando do Brasil. Agora, eles já estão à disposição. No treino que começou mais ou menos 2 horas atrás, a gente viu os 2 entrando em campo normalmente, participando ali das primeiras atividades físicas e também da roda de bobo. Gonçalo Plata, que está se recuperando há mais de um mês de um edema no joelho direito, também estava em campo. Ótima notícia para o torcedor do Flamengo, na expectativa pelo time completo para essa estreia contra o Esperance na segunda-feira, Vini. Valeu, Marcelo Correge atualizando e trazendo boas notícias para o torcedor do Flamengo, com exceção desses atletas que ainda estão sendo preservados, se recuperando da data FIFA. Boas notícias. Passando a limpo aqui também, ó, nessa. Flamengo estreia na segunda-feira contra o Esperance, como disse o Marcelo Correge. Jogo que tem aquecimento aqui no Sport TV 1 hora antes, a partir das 9 horas. Bola rolando às 10, 9 horas, o aquecimento aqui no Sport TV. A gente segue nos Estados Unidos para falar. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Vamos aqui, pessoal, com o ESPN, atualizando tudo que é a notícia do Flamengo. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo que tá bem legal. Que jogou no Botafogo e jogou muito tempo lá, que é o Nicolás Lodeiro, uruguaio. Lodeiro, já rodou muito, né? A gente rodou, ele falando sobre nossa programação aqui, foi bem bacana. A gente rodou sobre o Rodeiro. Lodeiro. Ah, o Lodeiro, aquele? Lodeiro, rodamos sobre o Lodeiro. O Botafogo? Eu estava entendendo Rodeiro. Lodeiro, muito bem. Vamos falar do Flamengo. Temos o Boto? O Boto falando sobre o Mundial de Clubes e falando também sobre Gerson. Atenção, vamos lá. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. É muito difícil fazer essa comparação, porque muitas vezes não é a qualidade do elenco, mas as competições onde estão inseridas que são menos ou mais exigentes. Eu não tenho dúvida que o elenco do Flamengo, competido numa Premier League, lutava pelos primeiros lugares. Mas tinha que estar habituado a jogar àquele ritmo, que é uma coisa que não está. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, nem o Fluminense. Portanto, é muito difícil colocar, em termos de ranking, onde é que está o elenco do Flamengo. Em termos de qualidade, está com certeza numa primeira prateleira. Tá aí, primeira prateleira, o Flamengo de tanta gente. Quem que está com a gente? É o Mendel Bidlovski? Ah, sempre bem-vindo. Grande Mendel, bom dia, amigo. Tudo bem? Traga, por favor, as informações do Flamengo. Tô vendo o escudo rubro-negro lá atrás, Mendel. Bom dia. É isso mesmo, bom dia Abel, bom dia a todos. Escudo rubro-negro aqui na Stockton University. A universidade tem recebido os treinos do Flamengo. O Flamengo treinou aqui ontem, no dia da chegada aqui nos Estados Unidos. E hoje mais um treino aqui na Stockton University, pensando, claro, na estreia do Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia, jogo na Filadélfia. A gente viu aí o José Boto falando sobre o Mundial de Clubes, sobre essa questão, né, que muita gente fica conjecturando qual que é a diferença de nível, né, do futebol europeu para o futebol brasileiro. E aí o José Boto bem realista, né, claro, com confiança que o Flamengo faça um bom papel no Mundial de Clubes, mas sendo bem realista também sobre essa relação entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. E falando, claro, sobre o Gerson. O Gerson tem sido o tema aqui do Flamengo nos Estados Unidos. Ele, com essa iminente saída para o Zenit da Rússia, já tem um acerto do staff do Gerson com o clube russo. Só falta o Zenit pagar a multa, 25 milhões de euros, para a quebra de contrato para ter o jogador. Bom, no treino de ontem, a novidade foi a presença do Plata. O Plata voltando aos treinos depois de se recuperar de um edema no joelho.
tem treinado normalmente, deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para essa estreia no Mundial. O De La Cruz segue no trabalho de fisioterapia, existe até expectativa, talvez ele retornasse no treino de hoje, o treino ainda não começou, mas pelo que apurei aqui, ainda não deve voltar hoje ao treino nos gramados o Nico De La Cruz. Arrascaeta e Alexandro foram poupados do treino de ontem, mas nada que preocupa, apenas um controle de carga desses dois jogadores. Hoje estarão normalmente no treino aqui na Stockton University. Um clima bem agradável, daqui a pouco os jogadores entram em campo aqui para o treino aqui nos Estados Unidos. A gente pode voltar então durante a programação com esse treino dos Estados Unidos aqui em solo americano. Abel. Boa, muito obrigado, Mendel Bidlovski, lá ao vivo dos Estados Unidos, acompanhando o Flamengo, que estreia na segunda-feira, professor, contra o Esperance da Tunísia, depois enfrenta o Chelsea. Termina contra o Los Angeles. É isso aí. Caminho, não pode escolher caminho, mas é outro adversário de pegada, né? Outro adversário que pega, o Flamengo tem que jogar. O Esperance é um time que morde. Então tem que ficar atento a isso. O caso do Gerson não é, o Boto falou, né? Não é uma exceção. Aliás, não é só coisa de brasileira. Eu estava comentando aqui com o Eugênio Mastantuono do River, que é a grande revelação, também já está vendido para o Real Madrid. A gente já tem o caso do Estevão, tem o Hamed Kamerha também está indo. Então, isso daí, todo mundo... São 3 no Botafogo, né? Agora, no caso do... É que o do Gerson está mal conduzido. O Gerson Você vê que o Igor Jesus foi homenageado pela torcida do Botafogo no último jogo no Newton Santos. Pegou bandeira, tremulou, todo mundo bateu palma, todo mundo fez festa. Beleza, você vai jogar o Mundial e vai embora. No Flamengo, a coisa está encrespada, difícil. Não, e tá distante da torcida já há um tempo, né? Porque teve data FIFA, ele servindo a seleção brasileira e as coisas acontecendo nesse período, né? Então... Eu acho que tudo é a maneira como você conduz o processo. Total. E fora isso, o Mendel falou de controle de carga. Se tem um time que tem que controlar a carga, é o Flamengo, né? Porque são jogadores que ainda, em geral, têm as suas seleções. Qual a pergunta anterior aqui? A perspectiva do Flamengo? Passar no grupo, pelo menos em segundo. E aí vamos vendo os mata-matas, até onde dá. Eu acho que a perspectiva da maioria dos... Não digo a maioria dos brasileiros, que é mais para Flamengo e Palmeiras, né? Chegar às quartas, se der semifinal, ótimo. Só? Eu acho que sim. É o que temos? Eu acho que é o que temos, porque do outro lado temos os europeus. Temos o PSG, eu acho que chegar às oitavas. Se chegar às quartas, está ótimo. Então. Só? Semifinal eu não vejo o clube brasileiro chegando. Então, mas aí é o supra-sumo, né? Então tem que se esgoelar para chegar nas quartas de final. Depende do caminho também, né? O caminho às vezes pode... Eu fico na dúvida quanto ao jogo físico mesmo, intensidade. Né? De como os europeus eles podem colocar isso à prova contra os times brasileiros. Porque assim, a gente tem o nosso recorte aqui, e o Boto até fala, né? Nessa entrevista, que o Flamengo brigaria pelas primeiras posições de Premier League. Eu acho que quando você tem a situação de Premier League, por exemplo, de pontos corridos, você até pode, de fato, incomodar ali, como o Nottingham Forest incomodou nessa temporada, mas depois também foi perdendo fôlego. O nível que esses clubes europeus eles podem levar para essa partida, para essa parte física do jogo, talvez no caso do Flamengo me preocupa um pouco ali, né? A gente já viu, até com o Felipe Luiz, o Flamengo sofrer, né, de sustentar essa parte física do jogo durante os 90 minutos. Você tem jogadores que, às vezes, passam por essa condição. O Arrascaeta está num momento espetacular da carreira dele, voltando a marcar, a ser importante. Então, acho que você sustentar esses embates físicos até chegar a uma final, passando, talvez, pelos europeus, me preocupa. A qualidade técnica, eu acho que tem. Eu acho que, assim, dá para você brigar tecnicamente. Um Flamengo, um Palmeiras, o Botafogo está no seu dia, né, excepcional ali. Falo de Flamengo e Palmeiras pelas circunstâncias de trabalho. Mas você sustentar esse jogo físico com as suas principais peças, aí eu tenho minhas dúvidas. Diga, professor. Quanto mais brasileiros avançarem, melhor para os próprios brasileiros. Pegar adversários mais caseiros. O grupo do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras, muito provavelmente, vai pegar, na próxima fase, se classificando, ou o PSG ou o Atlético de Madrid.
Mas se o Botafogo surpreende e cruzam Botafogo e Palmeiras, aumenta a possibilidade de ir avançando. Mas é uma combinação muito... É contar muito com essas combinações, né? O Flamengo é um dos times sul-americanos mais próximos, ou o time sul-americano mais próximo do futebol europeu ou não? A Mari disse agora há pouco, na sua visão, que o Palmeiras está melhor preparado, né? Uhum. Para você, professor. Eu acho que como estrutura, sim. Prova dos negócios que o Flamengo vem fazendo. Agora tem toda essa questão, né? Da condição física, da condição técnica. A gente fala muito da diferença técnica entre os times europeus, mas a física vai pesar muito numa competição como essa. Estava lembrando, entre os times que ganharam Libertadores nos últimos anos e foram para Mundial, os que enfrentaram o europeu, que não tiveram aquela discrepância tão grande, aquela diferença tão grande de performance em final, se eu não me engano, foram o Flamengo contra o Liverpool e o Palmeiras contra o Chelsea. Não é? E o físico pesou muito contra o Palmeiras naquele jogo contra o Chelsea. Mas aqui foi um jogo em que o Palmeiras jogou defensivamente, né? Muito mais do que ele jogou. É isso aí, torcida do Mengão. E vamos, pessoal, para mais uma notícia. A defesa de Bruno Henrique do Flamengo tenta a derrubada da fiança de 2 milhões. Advogados do atacante alegam que conduta prévia do jogador, somada ao fato do vínculo empregatício formal com o clube, impedem uma eventual fuga. A defesa do atacante Bruno Henrique do Flamengo ingressou com um pedido de indeferimento da fiança no valor de 2 milhões, pedida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios MPDFT, na denúncia apresentada contra o atleta e outras 8 pessoas. Na denúncia, além de pedir a fiança no valor de 2 milhões a fim de evitar que Bruno Henrique não cumpra os ritos de um eventual processo judicial contra ele, o MPDFT pediu ainda o pagamento de 2 milhões a título de indenização coletiva, pois na visão dos promotores do caso, a suposta manipulação apontada pelas investigações causou uma afronta à integridade e à ética esportiva, além de ter violado o direito do consumidor e, por fim, pelo descrédito causado ao futebol, um patrimônio cultural do Brasil, nas palavras do MPDFT, pelas ações dos denunciados. O pedido da fiança é usado como uma medida cautelar para evitar que um denunciado atrapalhe o andamento do curso processual. O Ministério Público poderia, por exemplo, ter pedido a prisão preventiva de Bruno Henrique, mas o entendimento dos promotores foi de que a fiança era suficiente. Agora cabe ao juiz do caso acatar ou não a denúncia e o pagamento da fiança. O magistrado também determinará o prazo para o pagamento do valor caso o pedido seja aceito. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.